feitas essas considerações, alguém quer falar alguma coisa? Perguntar, né? Interagir? Ô, Ricardo. Agora. Sintonia fina. Vamos lá. Bom, o Evangelho de João, todos os textos do Novo Testamento, a redação final, o que nós estamos dizendo sobre redação final? Por exemplo, o Parnaso de Além-Túmulo, se você for comprar ali agora, o Parnaso de Além-Túmulo, agora a última edição, não é a primeira edição. A primeira edição do Parnaso de Além-Túmulo tinha muito menos poesias do que a edição que nós temos hoje. Isso significa que o Emmanuel foi o próprio Emmanuel. Ele foi mandando, né, ele recolhia as poesias dos poetas e foi acrescentando, até que a obra tomou o formato que é o formato que nós conhecemos hoje. Então você tem uma redação inicial e uma redação final. Todos os livros bíblicos também, com uma única diferença. Alguns livros bíblicos, da primeira redação para a redação final, passaram-se muitos séculos. Porque a redação foi se consolidando. Não necessariamente que foram alterando, gente, não é isso não. É que foram agregando tradição oral que não havia sido registrada. Então a tradição oral se condensou num pequeno escrito, depois a tradição oral foi sendo acrescentada. Esqueceram isso, e foram colocando, não é adulteração. É ampliação do registro. Então nós estamos dizendo isso porque a redação final dos livros do Novo Testamento está em grego, portanto não existe a palavra consolador. Consolador é uma palavra portuguesa. A palavra portuguesa. Essa palavra não existe no Evangelho de João. Tem uma mais ampla que ela, que inclui, inclusive, esse sentido de consolador. Então, não vamos ficar tristes, não. Puxa vida, não tem, né? O pessoal faz um encontro para conversar um negócio que não existe no Evangelho. Não, existe sim, gente. Tem uma outra palavra que tem vários sentidos, e um dos sentidos que ela tem é de consolador. Então, fiquem tranquilos. Tem. O que não tem é a palavra literal consolador, não é? Porque João não falava português, até porque não tinha português, né? Bom. Então, a palavra que tem lá é parakletos. Parakletos é um derivado do verbo parakaleo. Parakaleo. E aí é uma palavra ampla. Não é? O verbo, agora vamos entender então o uso, porque aqui etimologia não vai ajudar. Não vai ajudar. Então nós temos que ver o uso. Na literatura grega, quando aparece a palavra parakletos, que é um substantivo, designa alguém, qual o sentido principal dessa palavra? O parakletos é toda pessoa a quem se pede ajuda ou assistência. Por que a etimologia não ajuda? Porque kaleo é chamar. Para é junto, chamar junto. Não vai dar certo, gente. Etimologia é um perigo. É um perigo a etimologia. Por exemplo, a palavra... olha que coisa curiosa. Zona rural. Bom, um lugar assim rural, em contraposição à polis, que a polis é a cidade fortificada. A zona rural que não está na polis é chamada de comé. E o pessoal da zona rural falava um grego
Todo mundo já sabe. O pessoal da zona rural fala com um jeitinho gostoso, né? Aquela coisa caipira. Né? O pessoal da Comé. E quem era da polis, ouvia aquela fala do pessoal da zona rural e começava a rir. Daí, quem é da Comé, cômico. A palavra cômico, engraçado. Agora, o que tem a ver cômico com a palavra Comé? Zona rural? Nada, só história. Então, a etimologia é um perigo. Então, aqui o sentido é, o Paracletos é alguém que eu peço ajuda a ele. Eu peço ajuda, assistência. O Paracletos é a pessoa que dá ajuda, ou que assiste, que dá assistência. Mas, Haroldo, ajuda e dá assistência médica? Financeira? É amplo, né? Não, tem um sentido aqui mais específico. Vamos lá. A palavra Paracletos era comumente utilizada num âmbito jurídico. Isso aí. Então, o Paracletos é o defensor, o que presta auxílio e ajuda a alguém que está num julgamento, no seu julgamento. Então, perceberam que tem tudo a ver com Yom Kippur, com juízo, com purificação? Já começou a ligar. Então, aqui, essa é a primeira ligação que eu gostaria de deixar realçada. Paracleto, esfera jurídica. Paracleto. É o defensor, é o advogado de defesa. Então, é óbvio que eu vou ter um acusador. E é óbvio que eu vou ter um julgador. E é óbvio que eu tenho o réu. Quem está sendo julgado. Não é? Então, nesse âmbito jurídico, Paracletos é toda pessoa que testemunha ou intercede através do discurso. Importante isso, hein? É uma pessoa que auxilia, que assiste através da palavra, do discurso, a favor de outra, e que exatamente por essa razão toma a defesa dessa pessoa. É o domínio do direito que explora principalmente esse conceito. Então, é a pessoa que toma a palavra para te defender. Esse é o Paracleto. Não é simplesmente o advogado. Quer dizer, é o advogado no julgamento que vai falar em sua defesa. Não é? E que vai testemunhar. Né? Porque aqui, aí a gente precisa ampliar um pouquinho, porque não é exatamente o advogado de defesa que nós conhecemos hoje. Ele também testemunha a seu favor. Testemunhe quem você é, o que você fez, o que você não fez, e o que você poderia fazer. E o que você vai fazer. Porque ele intercede, né? Olha, eu sei que ele fez essas bobagens todas, mas ele tem um potencial, gente. Ele tem potencial. Quer ver um caso típico de Paracleto? A mãe de André Luiz. Eu sei, o menino está no umbral, tem 8 anos, eu sei. Aí vem suicídio indireto, suicídio indireto. O que era? É sífilis. Sífilis. É sífilis. Tomava também um pouquinho, demais. Mas esse menino tem um potencial. Não é porque é meu filho, não. Dá uma narrativa para esse menino. Olha, vocês vão ficar impressionados como é que ele descreve as coisas, gente. Dá oportunidade para ele, eu estou falando. Não fica preso no negócio da sífilis. Isso aí ele vai superar.
O defensor. Interceder. Então aqui, gente, se você esquecer tudo, não lembro mais nada do que foi dito. Lembra assim, Paracleto, aquele que intercede a meu favor com a palavra. Intercessão. Porque intercessão é, eu reconheço a sua soma de deficiências. Mas eu estou aqui advogando as suas potencialidades. Isso é intercessão a favor de alguém. Não é? Bom, a cultura popular é mais sábia do que a nossa erudição. Então ela diz assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Não é? Basicamente, é a função do Paracleto. Né? Gostou, Andrei? Tô, Ricardo, gostou? É mais ou menos isso. Pois bem, na Septuaginta, que é a versão dos 70, os sábios judeus que fizeram 200 anos antes de Cristo, a tradução do Velho Testamento para o grego, não aparece a palavra Paracleto. Mas não existe só essa versão grega do Velho Testamento. Existem outras duas. A versão de Áquila e a versão de Teodócio. E eles traduzem no livro de Jó, atenção aqui, livro de Jó, capítulo 16, versículo 2, traduzem o substantivo menahamim, do verbo naham, por Paracleto. Então, naham, o verbo, gera menahamim, e o menahamim é traduzido por Paracleto. Perguntamos, o que é esse tal de naham? Consolar. Essa é a primeira vez na literatura. Bom, que eu tenho notícia, pelo amor de Deus, se alguém tiver outra mais antiga aí, hashtag, compartilha. A primeira ocorrência de Paracleto como consolador está nessa versão de Áquila e de Teodócio, versão grega do Velho Testamento, que traduziu o verbo consolar, naham, e o substantivo daí derivado, né, o menahamim, o consolador. Menahamim, em hebraico, é o consolador. Menahamim, o consolador. Foi traduzido por Paracletos, que é a palavra usada por João. O consolador. Bonito, né? Bonito. Isso muito tempo antes de Jesus. Então, aqui a gente já começa, as palavras são bonitas, né? Porque as palavras, elas viajam pelo tempo. E à medida que elas viajam, elas vão crescendo, como a gente. Elas são criança, aí elas vão crescendo, vão ficando complexas, né? Então, quando você pega uma palavra velha, ela tem muitos significados, ela tem uma história longa, ela tem muitos erros, muitas bobagens, muita coisa boa, igual a gente. Não é? Então aqui a palavra foi crescendo. Então aquilo que era defensor, aquilo que intercede, virou consolador. Por quê? Porque quem vem em defesa de Jó, o que aconteceu com Jó? Estava lá Jó, veio quem? O acusador. Não vou falar aqui o promotor de justiça, senão meus amigos que são promotores vão me matar, né? O acusador. O acusador, que é quem? O diabo.
Satanás. Satanás. Carcará. É? Ele acusa. Acusou Jó. E num determinado momento, quando a coisa está ficando feia, Jó apela para os seus amigos, que são os Menachamim, os consoladores. Apela para o Consolador. E eles vêm testemunhar sobre Jó e a favor de Jó e tomar a palavra em sua defesa perante o Satanás. Aleluia. Eu aprendi isso com o doutor Ricardo, gente. Aprendi isso com ele. Amém. Bom, agora tem uma coisa curiosa. Tem um grande filósofo judeu, viveu um pouquinho antes de Paulo. Paulo leu tudo dele, absorveu muita coisa. Foi o homem que fez uma ponte entre a cultura hebraica do Velho Testamento e a filosofia grega, Filon de Alexandria, porque é claro que ele tinha que nascer em Alexandria, né? Sua biblioteca maravilhosa, um grande sábio, né? Escreveu o livro A Vida de Moisés, e lá no capítulo 2, item 134, olha que coisa curiosa, ele faz uma equivalência, logos, paracleto. Paracleto igual a logos. Eita, aqui ficou bom, hein? Porque João chama Jesus de logos. E depois nós vamos ver o que ele vai falar do Paracletos. Então, essa identificação em filo é muito importante para a gente. Paracleto como logos, o intercessor. O verbo de Deus intercedendo a nosso favor perante o próprio Deus. Está complexo, né? Vai ficar fácil daqui a pouco. A vida é assim. Tirando os problemas e as coisas difíceis, tudo é muito simples. No Opfi Mundi 165 e no FLAC também 1322, 151, 181, Paracleto em Filon é identificado agora como advogado. O advogado. É importante porque quando fala assim advogado, eu já remeto para a esfera jurídica. Esfera jurídica, julgamento, Yom Kippur, juízo final. Transição planetária. Aí a gente já consegue fazer as pontes. Porque a gente tem base literária para isso. Flávio Josefo, vou ficar aqui citando os termos, né? Aqui é importante. Em Flávio Josefo, o termo paracleto surge agora como intercessor. Aquele que intercede a favor de. Aí depois eu vou desenvolver isso aqui rapidinho. Então vamos lá. Na literatura rabínica, que é a literatura que corresponde ao comentário que os sábios fizeram aos textos do povo hebreu. Os sábios hebreus fizeram ao texto do seu povo. Comentário. É literatura rabínica. Em hebraico, aí eles, os sábios, né, os rabinos, que é uma turma que pega, na época assim, do Hilel, Gamaliel e aí para frente, né? Que você tem essa tradição de sábios intérpretes. Ela surge com Hilel, Shammai, depois Gamaliel, que é o neto de Hilel, Paulo de Tarso, e depois vários outros sábios, né? Então você tem aí uma geração de sábios. Porque quando um sábio recebia um discípulo, esse discípulo virava filho dele. Vivia com ele, passava a viver. Passava a viver. Por que viver? Para saber como que ele cumpria a lei. Você tinha que observar como ele cumpria. Tem até uma anedota rabínica que é o seguinte: um dia o sábio, né, acabou as atividades do dia, sexta-feira, aquela coisa, né?
Chamou a esposa, deu uma piscadinha, a esposa entendeu, entraram para o quarto, chegou lá, o discípulo estava lá, na cama. Eu falei, mas que isso? Vai? É sexta-feira à noite. Ele falou assim, não, mas eu quero ver como é que cumpre a Torá integralmente. Ele falou, pode sair, aqui não. Aqui você não vai ver, não. Então ele ficava observando, era uma vivência também. O mestre não era só alguém que falava, era alguém para ser observado, isso é importante. Então, tem um sentido disso aqui. Então eles pegaram a palavra paracleto e fizeram uma transliteração. É o praklit em hebreu e praklitá em aramaico. Porque aramaico, você pega o hebreu, põe um A no final, está valendo. Praklitá. Praklit, praklitá. E adivinhe, na literatura rabínica, quais os sentidos de paracleto ou praklit? Defensor ou intercessor. Intercessor e defensor no tribunal divino, na presença de Deus. Olha só, importante isso. Então nós tivemos aqui uma transposição. O que é uma transposição? No julgamento divino, você tem Deus, que é o juiz, o único juiz. Você tem o acusador, que em hebraico é o categor. E tem o defensor, que é o sanegor. Então essa palavra sanegor, que é o defensor, passou a corresponder a paracleto. Não é? É o contrário do diabo. Então é Satanás de um lado, paracleto do outro. Deus julgando e o julgamento se processando. E adivinha quem é o réu? Você. Eu também. Então, a partir disso, e aqui que eu queria, caminhando já para nossas... para a gente... que agora as coisas vão se abrir. Desenvolveu-se 3 tradições ou 3 visões da intercessão na sabedoria rabínica. Primeira visão. Os justos, os puros de coração, os que cumprem a lei de Deus, intercedem perante Deus por nós, os impuros, os que descumprem a lei divina. Ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, justos, Jó, os profetas, os sábios, formam uma pleiade de justos, de puros. Agora eu quero que você pense bem com a cabeça de espírita. De puros, formam uma assembleia que intercede por nós. Eles oram por nós, eles nos aconselham, eles nos acompanham, e agora, olha que coisa curiosa que vai acontecer aqui. O advogado se torna professor. Por quê? Porque os justos e puros, além de intercederem no julgamento, porque, recordem-se, o Yom Kippur é anual, então todo ano você é julgado. Não é? Ele acabou de acontecer. Então, se você não desencarnar agora em 2018, é porque seu nome foi inscrito no livro da vida. Se não, você já sabe.
sentença foi desfavorável. O julgamento é anual. Então, o que os justos passaram a fazer? Uma prevenção. Um trabalho preventivo. Eu não vou só te defender no tribunal. Eu vou te ensinar a cumprir a lei de Deus, meu amigo. E a te guiar. Então, Paracletos passou a assumir também o significado de guia. Mestre, aquele que ensina, aquele que exorta. Por quê? Para que a sua defesa no tribunal não seja tão difícil assim, né? Não é? Então, o sentido de orientar, de guiar, de abrir os seus olhos para a lei divina, de abrir os seus olhos para a luz divina, de ensinar. Olha que coisa linda. A intercessão. E a partir daí, criou-se toda uma literatura que João Evangelista conhece e vai explorar. E Jesus vai fazer referência a tudo isso. Passou-se a imaginar que o planeta Terra enfrentaria um Yom Kippur. E que no Yom Kippur da Terra, aí agora é pergaminho de Qumran, texto de Qumran, no julgamento da Terra, aqui eu estou usando uma terminologia para a gente entender, não é? Porque eles usam outra terminologia. Mas no julgamento do planeta, na purificação do mundo, no que eles chamam de o mundo vindouro, o mundo que vem, o mundo que virá, que nós chamamos de mundo de regeneração, regenerar, curar, purificar. Nesse mundo vindouro, há o Espírito de verdade, isso é Qumran, gente, e o Espírito de mentira. O Espírito de verdade guia na verdade, conduz para a verdade, exorta, esclarece, ensina, consola, defende e intercede. E o espírito de mentira? Aí não precisa, né? Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Então aqui assumiu um sentido abstrato. Como eu digo assim, o espírito de fraternidade. Reina aqui nesse ambiente um espírito de alegria. Você não acha, alegria, entra aí. Não. Não é isso. Então olha que importante. O espírito de verdade. E o espírito de mentira. O espírito de mentira, ele cega. Cega. Ele ofusca. Ele nos deixa sem luz. O espírito de mentira nos conduz para o erro. O espírito de mentira nos afasta da verdade. O espírito de mentira nos afasta de Deus. O espírito de mentira nos faz criaturas absolutamente autocentradas e autossuficientes. Não preciso de Deus, não quero Deus, não me venha falar de Deus.
Está descrito lá. Então, olha só, o príncipe da justiça, que eles têm lá, o príncipe da justiça, né? Que está imbuído do Espírito de verdade, atua com todos os justos e todos os puros que intercedem perante nós no tribunal. Então aqui, gente, é preciso a gente tomar um cuidado. Porque às vezes a gente vê, por exemplo, Paulo usa em Hebreus porque estamos cercados de uma nuvem de testemunha. O pessoal acha que é obsessor. Não. A nuvem de testemunhas são os puros e justos que testemunham no nosso julgamento, intercedendo por nós. E nos acompanham. Velam por nós. Haroldo, e que hora que você vai falar do Consolador? Kardec, cadê? Você acabou, meu filho, de escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. É o São Luís dizendo, né? Meu amigo de antanho. O Espírito de verdade pede para que você coloque essa mensagem dele no início de o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou colocar no início. Porque isso aqui é o resumo da obra. Eles vão entender. O pessoal vai ler lá a literatura toda, vai entender. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Alguém está entendendo alguma coisa? Se não tiver, agora eu fiquei preocupado, porque está acabando a minha fala. Conseguiram ligar tudo? Olha só. Às vezes a gente traduz Senhor dos exércitos. Parece que a palavra exércitos em hebraico, ela pode significar exércitos, kornim, ou estrelas. Então eu posso traduzir o Senhor das estrelas ou o Senhor dos exércitos. Então não tem nada a ver com guerreiro, não tem nada a ver com Esparta, nem com os 200, 100, 500 de Esparta. Por que não? Porque no capítulo 15 de Gênesis, nós vamos chegar lá, né? Deus quiser. Deus fala com Abraão. Abraão, olha para o céu e conta. Ele falou, não tem condição. Assim será a tua descendência. Então, olha aqui. Os Espíritos do Senhor, que são os justos e puros que intercedem por nós, o Paracleto, oram, ensinam, guiam, orientam, iluminam, nos livram do espírito da mentira, que cega, que conduz à mentira, que nos faz errar, que nos faz desprezar a lei de Deus.
Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando? Do comando. De quem? Do Senhor das estrelas ou dos exércitos. O que você preferir. Eu fico com os dois. Espalham-se por toda a superfície da terra e semelhante a estrelas cadentes. Vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. É ou não é espírito de verdade? O que o espírito de verdade faz? Restabelece todas as coisas em seu verdadeiro sentido. Faz sentido isso? Faz? Olha só. Para dissipar as trevas. Porque quem traz treva? O espírito de mentira. Dissipar as trevas. Agora, olha que legal isso aqui. Confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Gente, assim, as grandes vozes do céu, vozes. Eu vou voltar. O que nós falamos aqui? Que o Paracleto é alguém que, através do discurso, da fala, intercede em favor de alguém. Olha aqui. As grandes vozes do céu. Gente, hashtag, está muito claro, não está não? Hã? Ressoam como sons de trombeta. Gente, trombeta. Não é a trombeta da Idade Média, não é trombeta. A trombeta era o chifre de carneiro do Yom Kippur, o chofar, berrante. Porque como que começa Yom Kippur? Como é que começa Yom Kippur? O pessoal pega os chifres de carneiro, os berrantes, e aquele negócio faz uma barulheira. E aí traduzem, colocam trombeta. Entenderam? É uma trombeta mesmo, né? Porque faz barulho, né? Mas é o chifre de carneiro. Então, o que ele está dizendo aqui? As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta. Então, começou Yom Kippur da terra. Por isso que são chegados os tempos. Começou o Yom Kippur. A transição. Está ficando claro? E os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Isso é ou não é a palavra de Paracleto? Imagina você lá no tribunal, réu, sendo julgado. Nossa, o Satanás te acusando. Entra seu defensor. Você fala, nossa, meu Deus. Chegou meu defensor. Olha isso aqui. Estamos juntos, junto de vós. Amai-vos também uns aos outros. Também. Porque, como se dissesse assim, nós já amamos. A nós, todos aqui, e a vocês. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Ou seja, nós viemos interceder para que você tenha um sursi, uma suspensão condicional do processo, uma moratória. É ou não é bonito, né? Hã?
Consolador. Por isso que vem o Espírito de verdade, com Santo Agostinho, São Luís, Paulo, Fênelon, a Pleiade. Vem a Pleiade. Vem a Pleiade. E um da Pleiade encarnou. Um da Pleiade encarnou. Por isso que São Luís, que era o guia da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, diz assim para Kardec, quando ele conclui o Evangelho segundo o Espiritismo: amigo de antanho. De antanho. De muito, né? De muito tempo atrás. Amigo de muito tempo atrás. Quando ao pé daquele que amamos, juramos servir. Olha só. Quem? Quem? Não vou falar. E precisa? E precisa? E precisa? Então está aí a Pleiade. Um da Pleiade. Né? Mas aí é outro tema. Por isso, não vamos aqui ler o texto, porque eu acho que amanhã, durante o dia, domingo, nós vamos ter tempo de comentar sobre o texto. Capítulo 14, 15, 16. Nós vamos mergulhar nesse texto, na obra Consolador, o Consolador de Emmanuel, que é uma homenagem de Emmanuel ao Consolador. Não é? Vamos poder refletir sobre isso, mas aqui a gente queria dar essa pincelada. Porque agora eu posso dizer, qual que era o nosso objetivo aqui de abrir a reflexão? Era deixar estabelecido, com o máximo de firmeza possível, os laços de continuidade laço de continuidade. Porque nós espíritas, herdeiros do Espírito de Verdade, da sua Pleiade, incluindo Allan Kardec, nós herdeiros, temos a voz. O Novo Testamento e o Velho Testamento são nossos ancestrais. Então, desenvolveu? Claro que desenvolveu. E graças a Deus, né, Andrei? A gente está fazendo diferente, ou pelo menos tentando, né? Fazer diferente dos nossos avós, né? Porque a vida tem que seguir, não é mesmo? Tem que se aperfeiçoar, tem que crescer, tem que se ampliar, não é? Mas o sentido aqui do discurso de Jesus é, e aqui eu queria encerrar com isso. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 1 a 2. João identifica o Paracleto com Jesus, o Cristo. Agora olha aqui. E por que Jesus fala, e eu vos enviarei outro Consolador? Por que outro? Gente, mas olha, Mateus, capítulo 16, versículos 7 a 11. Não, desculpa, gente. Esse aqui é João. Vou anotar aqui, deixa eu voltar aqui para o início. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e puro de coração. Alguém tem dúvida que isso é consolador? Que isso é paracleto? Alguém tem dúvida? E ele começa a dizer, nós vamos ver. Agora, há um problema incrível de tradução. Aqui na tradução que nós fizemos, tivemos um cuidado enorme, assim, de tentar ser... Eu estava lendo agora, porque foi feito em 2010, né? Já se passaram 7 anos, né? E eu acho que ficou até bruto, assim, algumas coisas, né? Ficou assim... Mas eu acho que tinha que ficar bruto mesmo. Porque se polir aqui, se ficar enfeitando demais, perde a força do original. Perde a força. Porque eu fui ler outras traduções aqui, fiquei encabulado. Como é que deturpam? Como é que deturpam, né? Então eu queria terminar lendo, então, só esse pedacinho aqui. Que aí todo mundo já vai poder fazer o culto. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Sabeis o caminho aonde eu vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos aonde vai. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o contemplais. Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos é suficiente. Jesus lhe disse: Filipe, por tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, realiza as suas obras. Crede em mim, porque eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos pelas mesmas obras. Acredita pelo menos por isso, as obras são as mesmas. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. E fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Isso aqui é lindo, gente. Se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paracleto, a fim de que Ele esteja convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará entre vós.
Não vos deixarei órfãos, venho para vós. Ainda um pouco e o mundo... ainda um pouco e o mundo não mais me contempla. Vós me contemplais, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, vós sabereis que eu estou no Pai, vós estáis em mim e eu em vós. Comunhão, né? Quem possui os meus mandamentos e os observa, esse é aquele que me ama. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, quer dizer, o Judas Tadeu, lhe diz: Senhor, o que sucede para que estejas prestes a te manifestar a nós e não ao mundo? Olha. Em resposta, disse-lhe Jesus: se alguém me ama, observa a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos até ele, e faremos morada junto a ele. Quem não me ama, não observa as minhas palavras. A palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos falado essas coisas enquanto eu permaneço junto a vós. Mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, santo, gente, em hebraico é Kodesh. O Kodesh é o que é separado para Deus. Então, o Espírito Santo é o Espírito que foi separado para o serviço de Deus. Porque no templo, o candelabro é santo. Por quê? Porque ele só pode ser usado para o culto. O incenso é santo, porque ele só pode ser usado para o culto. Santo é separado, reservado. É igual o vinho, reserva. Não é? Só que aqui é para Deus. Santo. Então, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que eu vos disse. Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, vos teríeis alegrado por eu ir ao Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Não mais falarei muitas coisas convosco, pois está vindo o líder do mundo. O líder do mundo. E ele não possui nada em mim. Mas, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço assim como o Pai me ordenou, levantai-vos e saiamos daqui. Muito obrigado.